A ganância. Uma palavra simples, mas que algumas vezes pode ser pesada. Todos nós a carregamos, seja ela estando escondida, contida e às vezes gritando dentro de nós. Alguns a chamam de ambição, outros de fome por querer mais. Mas no fundo é o mesmo instinto. A diferença está em como você o alimenta. Porque existe um limite tênue entre o que nos move e o que nos consome. E também entre o querer crescer e o que nunca se satisfaz. Hoje, não quero que você me ouça apenas como um professor, um filósofo ou pelo menos um maluco do YouTube que está dando algum comentário. Eu quero que me ouça como alguém que também já se perdeu no próprio reflexo de querer mais. Que já acreditou que ser mais significava também valer mais. E talvez ao longo desse monólogo você perceba que talvez até me fala de palavras, né? Mas assim como eu percebi que a ganância não é só um inimigo, ela é um reflexo sobre os nossos desejos, quem queremos ser, o que queremos fazer. E esse reflexo é o que você verá. E pode não ser o que você esperava. Então eu peço encarecidamente que você se sinta confortável, enche uma xícara de café e sente-se, pois o monólogo de hoje vai ser levemente mais comprido. Espero que esteja sentado confortavelmente na sua cadeira, na sua poltrona, no sofá, na cama ou até mesmo na privada. Afinal, não tem como eu saber onde você está sentado, mas espero que esteja confortável. E sinta-se bem-vindo, pois no episódio de hoje nós iremos conversar sobre o preço de querer demais. Onde está a minha educação, não é? Muito prazer, meu nome é Dr. K e seja muito bem-vindo a mais um episódio de Monólogo com Dr. K. Capítulo 1. A ganância que impulsiona o impossível. Há quem diga que a ganância é o motor que, bom, pertence ao progresso. Um impulso invisível que move montanhas, que faz o homem desafiar o próprio impossível. Mas, sendo honesto, até onde isso consegue nos levar? Pense por um instante o que realmente nos empurra a querer mais, a sobreviver, a conquistar e principalmente o que nos impulsiona a ser lembrado. Bom, no mundo dos pecados existe um nome que representa essa força em sua forma mais pura.
que se você pegou a referência, sim, estamos falando do icônico Ban. O pecado capital da ganância. Originalmente trazido de uma animação japonesa chamada Nanatsu no Taizai, Ban não buscava ouro, nem poder. Ele buscava o que ninguém mais ousou buscar. Sim, a imortalidade. E ao conquistá-la, descobriu o preço. A eternidade é longa demais para quem já se perdeu o sentido do próprio viver. A ganância, que por mais que muitas vezes nascida do amor, tem algumas vezes que, bom, falando de outro jeito, quando este amor vira obsessão, ele se transforma em uma prisão. E esse ponto que o desejo deixa de te mover e passa a te consumir é no exato clímax que eu quero lhe deixar. Senhoras e senhores, diretamente do campo de aviação, lá está ela, a destemida Amélia Reinhardt, subir em seu avião prateado, pronta para desafiar os céus. O motor já ruge, o vento já levanta, e lá vai ela, rumo ao desconhecido. Será que o mundo será pequeno demais para sua coragem? Amélia Earhart, a mulher que sonhou em dar a volta ao mundo. Ela não queria dominar, ela queria provar que podia ir além, além que os céus, e provar que até mesmo as nuvens podiam ser dela. Ela pagou um preço cruel por isso. Ela, infelizmente, desapareceu, levando consigo o mistério de uma alma que jamais se contentou com os limites. Ela não foi vencida pela ganância, mas sim foi guiada por ela. E há algo de bonito nesse tipo de insanidade. A coragem de tentar o impossível. E mesmo sabendo que ela não poderia voltar, ela subiu no seu avião, encheu o tanque e deu a sua última jornada. E então temos Ganância, de outra animação, chamada Fullmetal Alchemist. Um personagem que, ironicamente, carrega um nome de pecado, mas com um propósito diferente. Ele queria tudo. Ele queria poder, riqueza, reconhecimento, mas no fundo, o que ele mais queria era pertencer. Ganância queria amigos, queria ser parte de algo real. E quando entendeu isso, percebeu que o que ele chamava de ter tudo nunca esteve fora. Sempre esteve... Bom, às vezes me faltam palavras, e como nesse momento eu acho que sempre esteve com ele. Falando de um jeito mais minimalista, sempre esteve dentro da essência do que ele mesmo diria que era seu ser. A ganância. Bom, a ganância é isso. É o espelho do humano. A centelha que cria e muitas vezes destrói. É o que faz o homem desafiar o impossível e, às vezes, pagar o preço por isso. Ban perdeu o sentido, Amélia perdeu-se no horizonte e Ganância encontrou sua verdade tarde demais. 3 caminhos, 3 reflexões
e 3 reflexos do mesmo instinto. Talvez o problema nunca tenha sido de fato a ganância, mas sim o que escolhemos fazer com ela. Até porque no fim, não é o desejo que define quem somos, mas o quanto estamos dispostos a perder para alcançar aquilo que juramos merecer. O nosso próximo passo é entender até onde o mais vai nos levar. Capítulo 2: As pequenas ganâncias do dia a dia. Bom, nem toda ganância veste um terno chique ou segura um cetro enquanto veste uma coroa. Às vezes, ela usa regata e, sim, segura um halter. É aquele cara que treina todos os dias, não porque ama o treino, mas porque ele quer ter aquele corpo perfeito. E quando chega lá, descobre que ainda não é o bastante. A ganância no dia a dia é, bom, se não quase, praticamente invisível. Ela se disfarça de rotina, de meta, de só mais um pouquinho. Imagina só, você está naquele cenário perfeito, onde você é um funcionário que já ganha o suficiente, mas fica até mais tarde no trabalho, não por necessidade, mas porque quer ter mais. Mas você quer mais segurança, mais conforto, mais de si mesmo nesse mesmo reflexo. E convenhamos, quem nunca se perdeu em algo assim? Pense também naquele jogador. Ele já venceu dezenas de partidas, já tem os itens mais raros que os jogos podem prover, o maior ranking, o respeito de todos os outros jogadores. Mas ainda assim, ele prefere apostar na sua única conta, com mais de anos de dedicação em apenas uma partida arriscada, só porque aquela frase de quase venceu ainda não é o bastante. E o quase é o que alimenta esse ciclo todo. Essas são as pequenas ganâncias, as que sorrimos enquanto nos devoram, ou melhor, nos engolem devagar. São disfarçadas de ambição, mas moldadas pela comparação. Às vezes pelas curtidas, pelos números enormes, sejam de seguidores ou de, bom, qualquer outros tipos de interações. É pela aquela ilusão de que o valor de alguém pode ser medido em métricas. Por favor, tenha calma. Nem toda ganância é ruim. Às vezes, tá, só às vezes, ela, bom, é ela que nos faz querer evoluir. Ser melhores, mais fortes, mais conscientes. O problema é quando o melhor se torna uma prisão. Quando o progresso deixa de ser prazer e vira punição. Bom, como eu posso falar isso? A verdade é que todos nós temos
as nossas pequenas ganâncias conosco. Uns chamam de ambição, outros de motivação, mas lá no fundo é o mesmo fogo. Só muda o tamanho e a tonalidade da chama. E enquanto alguns usam para iluminar, seja o caminho, sua trilha, destino, outros apenas acabam se queimando, pois acabam sendo ofuscados com a sua visão totalmente inebriada por aquele brilho que acaba te consumindo. E talvez o segredo nunca tenha sequer sido apagar esse fogo, mas sim aprender a se deixar conviver, aquecer-se com ele. Porque é no equilíbrio entre querer e aceitar que a paz começa a existir. Como eu posso dizer tantas coisas ao mesmo tempo sem falar nada? Bom, agora eu pergunto, mas e quando o desejo de deixar de ser pequeno? Quando o que parecia inocente passa a se controlar de um jeito tão ruim, onde esse pequeno desejo, essa pequena fagulha começa a se tornar aquele desejo que nos controla e acaba correndo tudo ao nosso redor de uma forma totalmente súbita. A gente nem percebe onde sequer começou a dar errado. E é aí que nascem os impérios, mas também as ruínas. Capítulo 3: Reflexão da ganância. Às vezes, a ganância não está no que fazemos, está no que sentimos, está naqueles pedaços daquela torta que a gente diz e olha, só mais um pedaço. Mesmo sem fome, naquela vontade de provar a sobremesa, mesmo estando cheio. Ou naquele só mais uma chance, em um relacionamento que já se esgotou, mas que a gente insiste em manter. E às vezes não é só pelo medo de perder. A ganância também vive nas pequenas vaidades do dia a dia. Na inveja disfarçada de motivação, no orgulho mascarado de esforço, naquela comparação silenciosa com o outro. Mesmo quando a gente finge não suportar, ela sempre está ali. Ela é sorrateira, começa leve, quase invisível, mas quando ela se instala, corrói, como um fungo que se espalha por dentro, devorando o que um dia foi uma madeira firme de uma mesa, ou como um cupim na alma do Pinóquio, consumindo o que havia de verdadeiro naquele menino. E quando você finalmente se olha no espelho, já não sabe mais se está perseguindo um sonho ou fugindo de si mesmo.
Talvez o reflexo que você vê não seja o inimigo que você teme, mas o resultado daquilo que você alimentou. O problema nunca foi a ganância, mas o que escolhemos fazer com ela. E talvez, só talvez, a parte mais difícil seja admitir que no fundo ela também reflete o que mais tememos perder. Capítulo 4. Quando querer nos transforma. Bom, o que falar do capítulo 4? Quando o querer encontra um caminho, o mundo muda. Foi por querer muito mais do que temos, cavamos as minas em busca de ouro, de ferro. Fundimos os metais, erguemos máquinas. O desejo empurrou invenções, atravessou desertos, encurtou distâncias. O mesmo impulso que nos fez voar também nos ensinou a construir ferramentas. E por isso, não é justo dizer que o querer é apenas vilão. Mas existe um preço. Quando o querer passa a devorar o resto de você, o custo é sempre o mesmo. Tempo que você não tem. A sanidade que se desfaz, a essência que se perde. Pense nos homens que outrora viviam da caça, que caçavam mamutes, até aquela fera cair. Pense nas ideias que se repetem e se transformam em pólvora. Em mosquete, em indústria, cada salto da técnica e do conforto nasceu de um querer. Quantas vezes o mesmo querer nos tornou menores? Hoje, os objetivos que escolhemos dizer eu preciso ter, não nos definem menos, apenas revelam quanto do nosso tempo, da nossa atenção, vendemos por eles. Seja um celular que nivela o chão, projeta na tela, na parede, filma em 8K. Bom, a gente chama de útil? Sim, mas necessário? Nem sempre. A ganância e o desejo, fundem-se em uma mistura que inclui luxo, preguiça e raiva. E por vezes, muitas invenções que nem mesmo o ser humano consegue medir o valor. E então, a pergunta aparece. Como sempre, na verdade, até que ponto o querer nos transforma em criadores? E quando nos transforma em criações? Onde traçamos a linha entre evoluir e nos perder em meio a tanto impulso? Bom, eu acho que vou aproveitar esse gancho de silêncio levemente misterioso
para abrir meu coração rapidinho. Calma, não precisa pular. Eu tentarei ser breve. Bom, eu queria na verdade agradecer, pois o alcance do canal pode não parecer tanto, mas pelo menos eu estou reconhecendo que está crescendo. E na verdade eu quero fazer um agradecimento para todos os membros da equipe do canal, porque a gente está crescendo. Agradecer principalmente aos membros internos da equipe de postagem, porque nós somos uma equipe de muitas pessoas. E queria agradecer principalmente ao Ipix, o nosso animador, que fez as animações do canal até agora, nos shorts. E ao nosso grande membro, que está começando lá, assim, a vapor, o El Gaguito, que ele está fazendo lives lá na Twitch e na Kik. Esses dois estão começando a trazer conteúdos que são realmente muito bons e desafios únicos também. E também quero agradecer a você, ouvinte, porque recebi e-mails positivos, comentários agradáveis nas postagens. E nossa, vocês não sabem, esse pouquinho de atenção nos motiva muito. Seja com like, uma inscrição, ou até mesmo só querendo estar ali. E eu quero fazer um convite. Se você acha que seu canal é pequeno ainda, muito curto, não precisa abandonar o projeto, nem nada do tipo. Mas envie um e-mail que a gente começa a conversar. E quem sabe você não entra pra família, né? Bom, era isso. Eu não vou me estender muito pra você não ter mais vontade de ouvir esse episódio. E é isso, galera. Desde já eu agradeço e vamos dar continuidade ao nosso canal. Capítulo 5 – Reflexões do Espelho Interior. Sobre o capítulo 5, infelizmente já dando um spoiler, a mensagem por trás seria uma frase: a filosofia por trás do espírito ganancioso. A ganância é uma sombra que todo ser humano tem que carregar. Alguns a enfrentam, já outros aprendem a caminhar com ela. E talvez o segredo da vida não seja eliminá-la, mas sim entendê-la, dominá-la e transformá-la em combustível. Porque toda luz, quando mal direcionada, queima, mas quando guiada, ilumina. Pense nisso. A mesma chama que destrói também aquece. Mesmo quando a gente imagina com algo material, o mesmo ouro que corrompe um rei também ajuda um reino inteiro a erguer pontes. Tudo depende da direção em que apontamos a lanterna dentro de nós. Então, imagine-se em um túnel, uma parede úmida, o ar denso e apenas um ponto distante, bem distante, uma luz. Você caminha sem saber se realmente há uma saída ou se aquilo é apenas uma miragem. Mas você continua, porque o simples ato de andar já é fé. E é nesse movimento que a sombra começa a obedecer. Talvez o problema nunca tenha sido a ganância. Talvez o problema sempre tenha sido, sim, o que escolhemos fazer com ela. A consciência tem preço. Ela cobra o peso do que você entende e não pode mais ignorar. Cada passo em direção à luz custa uma versão antiga de si mesmo. E é por isso que crescer dói. Mas
é dessa dor que nascem as formas mais puras de sabedoria. Porque é só quando aceitamos a própria sombra que aprendemos a guiar a própria luz. Afinal, toda luz reflete algum espelho. E quando esse espelho é você, bom, essa pergunta muda. Será que o que brilha ainda é luz? Ou apenas um reflexo do que você deseja enxergar em si mesmo? Capítulo 6: A redenção da ganância. Bom, esse é o último capítulo, então peço encarecidamente que escute com atenção, pois essas palavras são para a vida. Quem busca o lucro desmedido transforma a sua casa, mas o que aborrece o suborno viverá. Provérbios 15:27. A Escritura não condena o desejo. Ela alerta para o momento em que o desejo deixa de servir e passa a comandar. Os que querem ficar ricos caem em tentações e laços, e muitos desejos insensatos e nocivos que afogam o homem na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, 9 e 10. A Bíblia fala sobre ganância, mas o que ela realmente revela é o espelho do coração humano. E não é o ouro que nos corrompe, mas sim o vazio que tentamos preencher com ele. E ainda assim, o mesmo desejo que destrói é o mesmo que constrói civilizações. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde voar. E talvez seja essa a chave: não negar o querer, mas guiá-lo com propósito. O homem que compreende a própria ganância aprende a transformá-la em força, em direção e em luz. Porque a verdadeira redenção não está em se livrar da sombra, mas em fazê-la andar ao seu lado sem te dominar. Então, cuide do que deseja, porque o que você deseja também te molda. E quando enfim entender isso, vai perceber que o problema nunca foi a ganância, mas o que escolhemos fazer com ela. O monólogo de hoje não termina aqui. Ele apenas descansa, porque cada episódio é um fragmento de um livro ainda muito maior, que está sendo escrito junto com vocês. Um livro sobre o ser humano e tudo que ele insiste em esconder dentro de si. Então, por hoje é só, pessoal, e até o próximo encontro.